Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem novamente no livro de Efésios, onde nós fizemos a leitura devocional desta noite, amém? Livro de Efésios, no capítulo 6, apenas o versículo 12. Sempre é uma grande responsabilidade, irmãos, falarmos tanto da palavra de Deus, principalmente, irmãos, eu digo quando é para trazer a doutrina para a igreja, como eu já disse outras vezes, essa é uma responsabilidade do nosso pastor, aleluia, mas nós como obreiros, temos sempre que estar prontos a atender também esse chamado, amém? E o livro de Efésios, no capítulo 6, aleluia, versículo 12, diz assim: porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Aleluia. E eu estava meditando hoje, que hoje Márcio me deu essa responsabilidade, já eram as 5h30, e é complicado a gente estudar a palavra de Deus em tão pouco tempo, não é verdade? Os irmãos bem sabem que quando nos é dada uma oportunidade para pregar, para darmos a saudação, o quanto nós nos preocupamos, porque nós queremos sempre que a igreja, quando chega aqui, aprenda alguma coisa, porque senão vai ser só eu falando alguma coisa, os irmãos aí sem entender nada, e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que você, quando chega aqui, você receba alguma coisa. Eu sei que vocês vieram entregar algo para Deus, que foi o quê? O seu louvor, a sua adoração, E eu creio que todos aqui estão nesse mesmo intuito, nesse mesmo pensamento. Mas também quando chegam aqui, querem ser alimentados, amém? Assim como da mesma forma, eu também quero ser alimentado pela palavra, mas também quero que Deus, através de mim, dê esse alimento a vocês, aleluia. E enquanto eu meditava nesse texto, esse texto é bastante conhecido, eu acredito que os irmãos leem principalmente a parte posterior, que fala da armadura de Deus, que fala sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, aleluia. Os irmãos conhecem bem, eu digo, que esse texto, mas eu queria me deter um pouco mais, principalmente nesse versículo 12, que foi o que nós lemos, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, aleluia. E meditando nisso, irmãos, eu queria fazer só uma pergunta, que eu acredito que vai servir mais ou menos como base para o que nós vamos falar aqui nessa noite, que é: até que ponto o diabo pode nos influenciar? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Aleluia. E quando eu estava meditando sobre isso, irmãos, me veio à mente a história do nosso grande personagem Davi, que eu digo que é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia, porque eu acredito que ele foi um dos que pareceu mais humanos possíveis. Quando nós lemos a história de Davi, por exemplo, nós vemos, podemos tirar várias coisas da história de Davi. Por exemplo, que desde o início ele foi rejeitado, até pelo seu próprio pai, talvez pelos seus próprios irmãos, porque em determinados momentos todos sempre estavam ali à mesa e Davi sempre estava distante, cuidando dos seus afazeres como pastor. Depois que ele ganhou aquela batalha contra o gigante, aí logo depois disso ele também foi enganado pelo rei, porque a promessa do rei era que ele se casaria com a filha do rei, com a princesa, se tornando assim príncipe de Saul.
E depois disso, não precisaria mais pagar impostos, ou seja, ia ficar só de boa. Mas o que foi que surgiu depois disso? Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Depois teve perseguições sobre a sua vida. Se juntou com alguns homens maus, né? E se tornou lá, eu posso dizer, fez o seu bando. E futuramente, com esse mesmo bando, ele formou seu exército, que eram homens fiéis a Davi, que morriam por ele, faziam tudo por ele. Se vocês olharem, eu acho que é no versículo 37 do livro de 1 Samuel, se eu não me engano, que fala dos 37 valentes de Davi. Ou seja, eram homens fortes e valentes, que se Davi desejasse tomar água, que tivesse no poço, lá no meio do arraial dos inimigos, eles estavam dispostos a fazer isso. Da própria vida, ia lá e pegava. Ou seja, não tinha quem ficasse na frente daqueles homens. Ou seja, Davi fez esse bando. E consequentemente, o que foi que ele fez com um desses homens? Usou a sua influência para que Urias morresse e ficasse com a mulher dele. Ou seja, quando nós olhamos a vida de Davi, ela é muito cheia de altos e baixos, né? Davi sempre estava lá salmodiando ao Senhor, sempre estava lá tocando a sua harpa, estava guerreando, estava escrevendo os salmos, estava citando provérbios também, mas sempre estava ali no limite, eu posso dizer assim. Até porque quando nós observamos a vida de Davi, eu acredito pelos seus traumas que ele tenha vivido na sua vida, ele era um homem muito valente, um homem sanguinário. Ou seja, era aquele cara que ninguém mexesse com ele, porque ele era perigoso. É tanto que quando ele desejou fazer o templo para o Senhor disse: não, você pode até arrumar tudo, mas você não vai fazer, porque tem muito sangue nas suas mãos. E quando a gente olha para a vida de Davi, foi uma vida, posso dizer, muito atribulada em certos sentidos. Foi perseguido por um dos seus filhos, né? Um irmão estuprou a sua própria irmã dentro da sua casa, ele não fez nada, passou a mão na cabeça e ficou por isso mesmo. Por isso, Absalão, seu irmão, perseguiu Davi, porque disse que ele não era nem digno de ser rei, posso dizer assim, né? Por isso que ele queria tomar o trono de Davi, o próprio filho queria matar o pai. Ou seja, uma vida atribulada, quando nós observamos isso. A vida de Davi, desse aspecto, desse prisma. No entanto, quando é Deus olhando para Davi, o olhar é totalmente diferente. Ele diz: ele é um homem segundo o meu coração. Ou seja, a diferença é que Davi, quando ele errava, quando ele pecava, quando ele cometia os seus tropeços, que ele reconhecia, entendia que aquilo tinha sido pecado contra o Senhor, que ele tinha não pecado simplesmente contra os homens, mas sim contra o próprio Deus, ele reconhecia e abandonava o pecado. Ele não fazia mais aquilo. Ou seja, Davi era um homem que se tornou muito íntimo do Senhor, justamente por causa dessas atitudes de Davi. Davi era um homem sincero, um homem realmente temente a Deus. Tinha seus erros, falhas. É por isso que eu digo que ele é um dos personagens que eu mais admiro, justamente por isso, irmãos, porque ele é muito parecido com a gente. Quando nós observamos a nossa própria vida, que a história de Davi já foi escrita, a nossa ainda está sendo escrita, né? Então, quando eu observo a vida de Davi, ele se parece muito com a gente. Por quê? Porque nós tropeçamos, aí nós entendemos, caímos na real, pedimos perdão a Deus, e Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Então sempre a nossa vida também é cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente está cheio de fé, né? Que pode vir qualquer demônio que a gente sai torando aí nele no meio. Mas tem dia que você ia pensar, um gato miar em cima de casa, a gente já está dizendo: misericórdia, Jesus, repreenda esse irmão. Está entendendo, irmãos? A gente é cheio de altos e baixos, nós somos cheios de falhas. E Davi eu vejo como um desses personagens que é muito parecido com a gente, né? Cheio de falhas, que ele, quando errava, ele não era desse tipo de pessoa que diz: ah, eu pequei por causa de fulano. Não, ele dizia: não, eu pequei, então eu tenho que assumir a responsabilidade, né? Ele assumia a responsabilidade sobre a sua própria vida, né? Eu pequei, então é eu que tenho que pagar.
E quando nós olhamos a história de Davi, teve um certo momento, e eu digo que a gente, e por que eu estou dizendo, eu trouxe aqui, até que ponto o diabo pode nos influenciar? Justamente porque em um ponto da vida de Davi, né, quando o reino já estava estabelecido sobre Israel, Davi estava dominando sobre toda aquela terra. Aí o que foi que Davi fez? Em um dos seus momentos, eu acredito, Davi resolveu fazer um censo, ou seja, contar o seu exército. E se eu perguntasse a qualquer pessoa, a qualquer um de vocês, é errado nós contarmos o povo? Não há erro algum. Por exemplo, o pastor Márcio, quando, graças a Deus, tem aceitado muitas pessoas, tem vindo outras pessoas de outras denominações também nos ajudar aqui. Então, há algum erro em contar quantos irmãos tem aqui na congregação? Não. Tem erro em contar quantos novos convertidos tem? Quantas senhoras, quantos senhores tem em cada departamento? Com certeza não. O problema é que eu acredito que naquele momento Davi não estava fazendo isso simplesmente para saber a quantidade de pessoas, mas sim para engrandecimento próprio. Eu acredito que em algum momento ele se tornou um pouco arrogante, dizendo: olha, agora meu exército é tão poderoso que ninguém mais mexe comigo. É tanto que quando nós olhamos, houve paz, né, quando veio Salomão, filho de Davi. Mas por quê? Porque Davi já deixou tudo alinhado, né? O reino era forte, todos temiam Davi, respeitavam ele pela sua força. Então acredito que Davi, nesse momento, começou a querer se engrandecer, né? Aí é tanto que quando nós lemos aí queria que os irmãos se pudessem abrir também, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, no primeiro versículo já diz assim: e Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar, desculpa aí, irmãos, é que a vista está ruim, e a enumerar Israel, amém? Ou seja, irmãos, como eu disse, não há nada de errado em você contar o que você tem. Se você está sendo abençoado, que bom que a gente saiba. O problema foi justamente esse. No momento de fraqueza, Davi foi influenciado pelo diabo. E por que eu resolvi falar sobre isso, irmãos? Porque às vezes, irmãos, pode correr o risco de você se achar um super-homem e uma super-mulher de oração, porque lê a palavra, e achar que você nunca vai ser tentado pelo diabo. Que o diabo nunca vai tentar se aproximar de você para tentar destruir a sua vida. Infelizmente, irmãos, hoje pouco se fala sobre isso, mas ainda existe, irmãos. Tem coisas, tem pecados que somos nós que procuramos, mas tem ainda a influência do diabo, que hoje é tão forte quanto era antigamente. E por que eu disse? Lá em Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo, se eu não me engano, 39, diz: de que se queixa o homem? Se queixa do seu próprio pecado. Ou seja, irmãos, nós só somos tentados por aquilo que nós temos no coração. Se eu tenho ganância, o que é que vai me tentar? O dinheiro. Se eu sou uma pessoa levada pela luxúria, o que vai me fazer pecar com mais facilidade? Um homem ou uma mulher, o desejo, né? Ou seja, irmãos, a gente só é pecado, só é tentado por aquilo que nós já temos no coração. E você pode dizer: ah, mas eu não tenho isso. Mas todos nós temos uma raiz, irmãos. Há uns anos atrás eu estudei muito sobre PNL. E uma das coisas que as pessoas fazem para vender, né, em qualquer local que seja, é despertar o desejo das pessoas. As pessoas geralmente são enganadas ou levadas a comprar alguma coisa pelo medo ou pela ganância. É os dois principais. Tem os outros também, mas principalmente pelo medo e pela ganância. Ou seja, irmãos, a gente só é tentado a pecar por aquilo que a gente deseja de alguma forma. Porque, irmãos, se eu não tenho apego aos bens materiais, dinheiro não vai me tentar. Mas se eu já tenho apego
já tenho medo das pessoas não me amarem, das pessoas não me quererem. Então eu vou sempre estar procurando estar perto das pessoas, às vezes de uma forma, às vezes até ridícula, simplesmente porque, irmão, aquilo está no meu coração. E às vezes o diabo procura justamente essas brechas, irmãos, para trabalhar na nossa vida. Então não ache você, irmão, que você é um super-homem só porque você ora demais, só porque você lê a palavra demais. E que bom que você faça isso. No entanto, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus foi tentado no deserto. Mas por quê, irmãos? Porque o diabo, a intenção do diabo era fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Está entendendo, irmãos? E a gente sabe que Jesus não tinha esses desejos que nós temos, esses desejos pecaminosos que nós temos. Então, irmão, o diabo tentou Jesus, ele com certeza vai investir muito mais nas nossas vidas. E quando a gente observa qualquer, irmãos, história da Bíblia, a gente vai ver em algum aspecto o desejo do homem se manifestando, a ganância do homem se manifestando. Por exemplo, quando os irmãos de José resolveram vendê-lo como escravo, simplesmente, irmãos, porque eles queriam ser aceitos pelo pai dele. E como não era aceito, só José que era o amado de Jacó, então eles dizem, não, então vamos tirar o que ele mais ama. Está entendendo, irmãos? Ou seja, o diabo sempre vai nos tentar, justamente, irmãos, vai tentar nos levar justamente para aquilo que nós mais desejamos. Porque, irmãos, ele pode até não ler, não entender, não ouvir os seus pensamentos, mas ele, pelas suas atitudes, a Bíblia diz o quê? Que a árvore é conhecida pelos seus frutos, irmãos. O diabo te conhece, porque ele também nos observa, irmãos. Amém? Mas aí eu quero só deixar um versículo, irmãos, que se encontra, e eu vou ser bem breve, irmão, já vou terminar. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem aí no livro de 1 João, um pouquinho antes de Apocalipse. No capítulo 5 e no versículo 18. 1 João, capítulo 5 e versículo 18. Eu vou ler aqui para os irmãos que não trouxeram Bíblia ou que não conseguiram achar. Amém? Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Ou seja, irmãos, entenda uma coisa: o diabo não tem poder de lhe tocar, mas ele ainda tem essa chance de te influenciar. Então tenha cuidado, irmãos, com o que você deseja, com aquilo que está lá no seu íntimo, irmãos. Porque, irmãos, infelizmente a gente nunca vai conseguir controlar nossa carne totalmente. Às vezes a gente controla por um momento, a gente controla a nossa língua, a gente controla nossos impulsos, infelizmente nunca totalmente. Mas entende, irmãos, o diabo não tem esse poder de te tocar, só se for da permissão do Senhor, né? Então, irmãos, fique na brecha, irmãos. Guarde a sua língua, guarde a sua vida. Tenha cuidado com as suas atitudes, tenha cuidado com os seus pensamentos. É por isso que a gente fala tanto, vigie, irmão. É justamente por isso, irmãos. Porque o diabo está todo o tempo ao derredor, né? A Bíblia diz que bramando como leão, né? Ele não é leão, mas ele brama igual a um, né? Só procurando uma presa. Então, irmãos, cabe a nós ficarmos na brecha. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.